Eu li um provérbio árabe, né, que diz que palavra tem casca, sumo e semente. Falei, não vou fazer uma apresentação, não, vou lá e vou falar, né? Aí resolvi escrever um negócio, dá mais trabalho que fazer apresentação, porque as apresentações está tudo mais ou menos arrumado, né? Você escolhe, pega daqui, pega dali, a apresentação fica pronta, né? Então eu vou pedir para vocês um pouco de imaginação, um pouco de... É muito importante a gente ter hora que a gente deixa os sentidos, né, focado naquilo que a gente pode projetar. A ideia aqui é trazer uma perspectiva do agricultor, né? E é incrível, né? Você já viu agricultor e fornecedor fazer evento junto? Em geral, no agro não tem. Aqui tem. E tem uma coisa interessante nessa história, que é um pouco visão, né? A gente queria compartilhar um pouco uma visão que a gente tem, as nossas convicções, né? Com base nisso, a gente tem uma interpretação da nossa realidade e das nossas oportunidades, o que eu acho que é central e fundamental. E queria, sem deixar de perder a mania, de fazer algumas provocações no sentido de que tem coisas que a gente precisa pensar, refletir para ver como é que avança, né? Nós temos uma convicção que a nossa agricultura pode reduzir custo, e isso é extremamente importante para o agricultor, porque nós controlamos muito pouca coisa, a possibilidade da redução de custo é muito importante. A gente pode ter uma agricultura mais limpa do ponto de vista das externalidades, né, que ela gera, principalmente de contaminante. A gente pode, com essa agricultura, aumentar a divisão da prosperidade no local onde a gente trabalha. Sobretudo quando a gente introduz a dimensão da regionalidade na nossa forma de condução. A gente também acredita que a gente tem uma grande possibilidade de valorizar a biodiversidade, um dos patrimônios mais significativos desse país. Biodiversidade, seja como bioinsumo, ou mesmo como a paisagem onde a gente está inserido, né? Fazer com que a atividade agrícola se organize, se estruture com os remanescentes que nós temos de áreas naturais, talvez seja uma das coisas mais importantes que esse país possa entregar. E as bases para isso, de uma certa maneira, estão organizadas. A gente, portanto, acredita que nós não precisamos falar de agricultura de baixo carbono. Nós temos condição, o Brasil tem condição de falar de agricultura de carbono negativo. E a gente tem que não só construir esses números, né, legitimar metodologias e demonstrar como é que isso pode ser feito e ampliado. A gente não só acredita nessas coisas todas. Em grande medida, tem muita coisa ainda para avançar e melhorar, a gente já pratica isso, né? E a gente não pratica isso, pratica. Não, a gente pratica isso de uma maneira ampla, né? E é incrível, é claro que o gás tem um foco, né, na agricultura de grãos, etc., né, intensiva e extensiva, mas se você for olhar, essas práticas nossas, elas atuam com uma diversidade enorme de culturas. Aqui dentro tem gente que produz fruta, que produz hortaliça, tem gente que produz trigo, e aí vai para uma infinidade, uma possibilidade extraordinária, e mais, para diversos tamanhos de propriedade, né? A gente, com a agricultura regenerativa, não precisa ficar com aquele jogo, né? Isso aqui privilegia o grande, não, isso aqui precisa ser para o pequeno, né? A gente pode ir além dessa discussão. Agora, como é que a gente faz essa transição do convencional? Eu vou adotar aqui convencional para caracterizar a agricultura intensiva em insumos industriais, né? Para o que a gente
agora começou a chamar de agricultura regenerativa, né? A primeira coisa que precisa é a motivação do agricultor. Essa motivação, tem agricultor que está no sangue, ele é da índole, ele quer testar, ele quer ver, ele quer procurar, ele busca, faz parte. Mas a maioria vem para o regenerativo por causa da dor. Que dor é essa, né? Primeiro, a dor de quantas vezes ele já quebrou, né? A dor de ficar com, no caso da turma da soja, 5 sacos de soja de vantagem por safra, né? Descontando a despesa, e sabendo que 5 sacos de soja, primeiro a variação de alguma coisa, ele já está no prejuízo, né? É também uma dor de um sentido que é o seguinte: todos os riscos, o cara não controla o câmbio, o cara não controla o preço dos insumos que ele compra, o cara não controla o que são as políticas públicas, às vezes variam de uma forma imprevisível, né? Então a margem de manobra é pequena para o agricultor. Uma coisa que sobra para o agricultor são 2 principais nessa história. Uma, a possibilidade de construção de uma redução de custo de maneira estrutural. Eu já vi aqui que tem um monte de economista, gente que entende de número, né? E isso para nós é o seguinte: eu estou trabalhando com custo e eu não vou ter grandes variações desse custo por causa das coisas que estão acontecendo lá fora e que eu não sei se vão acontecer e que eu não controlo, né? Então, essa possibilidade, né, de redução de custo estrutural é uma coisa que essa agricultura tem a possibilidade de acontecer. É claro que ela vai acontecer se o sistema que opera, principalmente a montante do agricultor, eu sempre vou usar uma palavra, a montante do agricultor é tudo aquilo que tem que entrar na porteira para ele produzir, depois a realidade do produtor e a jusante do agricultor. Sempre vou estar usando essa lógica, né? Então, tudo que entra na porteira, insumo, equipamento, serviço, né, está a montante. Se essas cadeias a montante, que para essa agricultura são cadeias emergentes, não reproduzirem o modelo convencional, que é canibalismo, que é concentração, etc. Não precisa, e às vezes a gente, quando olha para as soluções, é até mais difícil você reproduzir esse tipo de modelo. Mas, voltando, tudo começa pelo interesse do agricultor. E é interessante que com esses sofrimentos, né, a história da dor, venham as coisas na vida da gente que permite que a gente renasça, se regenere também e mude a forma de fazer as coisas. É complicado, mas como é que isso acaba acontecendo dentro do gás? Tem uma coisa fundamental para acontecer, que se dá, que é a interação horizontal, que a gente chama. A interação agricultor com agricultor. Lembrem disso, pensem nisso. Essa interação, é óbvio que ela é proporcionada por causa dos grupos, né, das mídias sociais, das plataformas. Nem sempre ela é a melhor solução que a gente tem, né, porque essas mídias, o cara começa a discutir um assunto lá incrível, fantástico, né, que o cara está dando um encaminhamento para resolver um problema de uma praga ou de uma dificuldade que ele tem com equipamento ou um uso de um insumo, né? E o outro fala, não, mas eu usei assim, aí aquilo está crescendo, aí alguém vem com outra informação e aquilo acaba se perdendo, né? Então, é um processo com muita instantaneidade e um sonho do gás é ter uma plataforma que possa lidar com isso, que possa lidar com o que a gente chama de inteligência coletiva. Como é que a gente pega a inteligência coletiva que nasce, que promove, que troca e faz essa inteligência ser organizada, estruturada, possa ser recuperada e tenha fundamento e tenha suporte. É claro que isso tem que ter uma mediação técnica, tem que ter uma mediação que, inclusive, busque explicar as coisas que as pessoas estão indicando, que estimule que essas práticas sejam repetidas, testadas, né? Uma das coisas que a gente mais precisa, por exemplo, organizar as coisas que são fundamentais em protocolos acessíveis para o agricultor testar. Como é que eu testo?
Primeira coisa para testar, o tamanho das minhas parcelas vai ser o tamanho dos meus equipamentos. Né? O dia que a gente tiver protocolo, tudo organizado para isso, é uma beleza, vai ter teste de tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lado, e cada um dizendo como é que foi, como é que deixou de ser. Eu estou falando tudo isso porque eu entendo que boa parte aqui do público, né, precisa convencer e tem uma hora que precisa testar. Né? E são coisas simples que podem dar um salto extraordinário nessa história de introduzir coisas novas. Né? A coisa também do conhecimento, que eu acho um outro problema bem crítico, nessa agricultura tem que nascer de um processo relacional. Significa que aquilo que é realidade, problema, desafio do agricultor, tem que ser compreendido pelos outros. Da mesma forma que o agricultor tem que entender como é que a pesquisa atua, opera e funciona. Vou dar um exemplo, né, para os geólogos. O geólogo parte de uma interpretação das realidades que ele tem, na forma com que ele tem lá uma estrutura que caracteriza a geologia dos lugares e das regiões. Então, ele tem uma província e tem lá toda uma estrutura. Né? Para o agricultor, isso não significa nada. Para o agricultor, ele está num lugar e ele está dizendo o seguinte: eu preciso resolver o meu manejo e preciso de material com superfície ativa, porque o meu solo precisa aumentar a superfície ativa. E esse agricultor do lugar já sabe que a matriz organo-mineral é fundamental para o solo funcionar bem. Eu preciso de mineral ativo. Eu preciso lidar com o conjunto dos nutrientes. Né? Então, a perspectiva do agricultor é regionalizada, porque ele está fazendo uma conta que ele tem que ter essas coisas a 300 quilômetros de distância, dependendo do volume que ele tem que aplicar. Né? Então, seria muito bom os geólogos, com tudo que sabem, com toda a estrutura, começar a chegar numa região e falar: estou numa região agronomicamente extremamente importante. Qual é o conjunto de coisas que o pessoal que está aqui precisa? E inverter um pouco a lógica. E sair buscando e vendo na geologia, e com todas as ferramentas que a geologia tem, de como é que resolve esse problema de uma forma objetiva. Será que sempre é com geologia? Tem hora que não vai ser. Né? Essa agricultura precisa trabalhar com esse tipo de insumo, mas precisa trabalhar com circularidade, como já aqui foi dito. Precisa ver o que tem. Aliás, a gente organiza fertilidade com 3 níveis. Um nível que a gente pode chamar de estrutural, né? Mas também pode chamar com outro nome, o problema não é o batismo aí, mas é aquilo que dá ao solo a capacidade de ter carbono orgânico, aquilo que dá ao solo ter uma matriz organo-mineral com capacidade de estabilizar carbono, um solo que tenha uma porosidade adequada, um solo que não tenha compactação, um solo que tenha uma CTC. Todos esses elementos são estruturais do solo. E esses elementos precisam ser construídos. E os manejos precisam construir esse solo. Né? E quando vocês falam, os realizadores, o realizador pode dar uma contribuição fundamental para essa dimensão estrutural. Às vezes me preocupa muito o foco na nutrição, não que não seja importante, ela é central, é fundamental. Mas eu tenho que ter um solo que seja estruturalmente sustentável, resiliente. Né? Depois eu tenho que resolver o ciclo. Como o Cláudio sempre fala, eu tenho que atender a cultura. Como é que eu faço? Né? Vou atender a cultura. E a gente sempre divide um pouco do atendimento da cultura da seguinte maneira. Né? Primeiro, o nutriente que eu estou precisando já está no solo? Em muitos casos já está. Só fazer a conta da quantidade de fósforo que está absorvido nos óxidos. Faz a conta.
Quanto é que, se eu tiver uma possibilidade de acessar esse fósforo, quantos anos eu vou ter de fósforo? Eu consigo botar um manejo para buscar esse fósforo? Ah, não, mas o meu problema não é fósforo, é potássio. Ah, Luiz Eduardo Magalhães. Está lá no fundo o potássio. Se eu tiver manejo de planta de cobertura, eu vou puxar esse potássio para cima. Esse é o primeiro nutriente que nós vamos buscar, é o que já está no sistema. Depois a gente tem que olhar para os remelizadores, e remelizador tem que ser visto como um elemento que ajuda o manejo de uma forma sistêmica, de uma forma integrada e não isolada, porque senão a gente vai repetir a lógica do solúvel, né? E a outra coisa é o seguinte: não, eu tenho aqui resíduo, eu tenho materiais, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Primeira coisa que você tem que olhar para a própria propriedade. Tem propriedade que tem possibilidade de criar uma circularidade extraordinária lá dentro da propriedade. Ah, não, mas aí eu posso também pensar essa circularidade de maneira regional. Eu posso começar a pensar essa circularidade do ponto de vista de forma integrada entre os agricultores. Depois que eu consigo, faço a busca de equação da minha fertilidade envolvendo isso tudo, e os remelizadores, é óbvio, eu vou para o solúvel. A gente não é contra usar solúvel, mas o uso do solúvel é a última coisa. Quer dizer, não, eu preciso plantar milho, meu solo não está bem em termos de condição de manutenção de nitrogênio, eu vou ter que botar algum nitrogênio. Vai botar algum solúvel, pensa que esse solúvel é ineficiente, quanto muito 30%. Então, como é que eu aumento a eficiência do solúvel? Eu queria, inclusive, começar aqui, fazer uma discussão a respeito do basalto. Pensar no basalto, né? Falo basalto. Não, o basalto não tem potássio. Para o agricultor, o basalto tem potássio. Explico, não diretamente, mas vale potássio. Como é que vale potássio? Pô, quando eu ponho basalto, eu consigo reduzir a dose de potássio numa quantidade bem significativa. Aliás, está faltando um estudo de curva de efeito-resposta entre dose de basalto e dose de solúvel. O basalto tem uma possibilidade extraordinária de aumentar a eficiência dos solúveis. Nós precisamos descobrir e ter esses números. Quem vende basalto tem que mostrar isso. Isso vai permitir a gente ter uma facilidade maior para entrar em culturas que são intensivas e grandes, como a cana, como o eucalipto, né? Mas eu queria retornar, né, um pouco para mostrar o que muda, né? E um pouco esses exemplos indicam o que muda, né? Na agricultura convencional, você está acostumado a uma atitude que é a seguinte: eu tenho um problema, o que eu aplico? E alguém vende. Aqui a gente faz um pouco diferente, essa forma de fazer é toda é central na maneira de conduzir. A gente pensa da seguinte forma: eu tenho um problema, né? Qual é a causa do problema? O pessoal fala: não, eu estou com um problema terrível de fungo nas raízes, né? Aí você vai olhar o fungo e fala: bom, mas esse fungo aqui entrou por causa do nematóide. Aí o nematóide, por que está lá, né? O nematóide está lá porque o solo está compactado, pô. E o balanço entre a comunidade de nematóide bom e ruim está desbalanceado. Está desbalanceado, o nematóide vai comer a raiz da soja, do milho, seja lá o que for, tá? E no final você vê que o problema não vai resolver com nematicida, apesar de estarem vendendo nematicida até aí. Você vai resolver com processo, com manejo. Portanto, a causa do meu problema, né, eu não resolvi com insumo. Processo é algo fundamental que a gente tem que estar o tempo todo tratando. E processo, nesses sistemas, e é uma coisa interessante, e não confundam, né? Eu vou falar
que a gente busca fazer uma agricultura com base na natureza. Não confundam que a agricultura seja igual à natureza. É muito diferente. Mas o que a gente faz? A gente pega o que a natureza funciona nos seus processos, escolhe aquilo que, de uma forma que a gente entende que pode ser adequado à agricultura e faz uma adaptação da melhor maneira possível. E a agricultura com base em natureza, né? Então, quando eu resolvi o problema do nematóide, por que eu resolvi com base na natureza? Eu resolvi porque eu consegui criar uma condição no ambiente em que as populações de nematóides se voltaram a ter um balanço adequado. E, portanto, eu acabei não tendo mais o problema na manifestação da doença, da praga. O que eu estou querendo dizer é que a história aqui é entender causa, entender como é que ela se dá no processo, escolher medida para intervir, e só depois disso escolher o insumo. O insumo vai lá para o final e vai ser o melhor possível, mesmo que ele seja convencional. Ah, não, precisei cair no convencional. Ah, caí, mas não vou cair de novo, porque eu vou resolver a causa de uma maneira mais consistente e duradoura, né? É fácil estabelecer isso? Não. Aqui já surgiu várias vezes a palavra de capacitar, educar, né? E ela é central e fundamental para essa coisa acontecer, né? Então, essa agricultura, primeiro, o que ela não é, né? Essa agricultura, ela não é a narrativa, né, da necessidade de matar, exterminar, atacar, limpar, que são atributos que o marketing, né, da indústria convencional adota. Ela não é isso. Ela é vida, não é morte, né? Também não é uma agricultura que está fundamentada numa lista de insumos proibidos. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Não é uma lista de coisa proibida, ao contrário, né? A gente tem uma abertura enorme para as coisas e usa aquilo da melhor maneira possível. Muito menos pela decisão de cada problema, qual é o insumo que eu aplico, que eu acabei de explicar. E, portanto, é uma agricultura fundamentada em processo, né? O tratamento, quando a gente... como é que é? 5 minutos? Se cortar meu tempo? Eu já falei 30 minutos? Puxa vida, tinha mais coisa. Ainda bem que isso aqui vai ser publicado e disponibilizado, né? Mas o que eu queria dizer é que existe no resto das nossas coisas que a gente faz, acontecendo no mundo, algo que cria uma oportunidade extraordinária para o Brasil, né? Nós já temos uma demonstração que essas coisas funcionam, nós temos cadeias emergentes para fazer essa coisa funcionar, nós temos a jusante, todo mundo que trabalha com ração, trader, grande indústria de alimentos, todos eles querem o regenerativo. Ainda não disseram como é que vão remunerar o agricultor em função disso, mas todos querem, tá? E incluíram isso nas suas políticas corporativas. E para muitos que fornecem para essa indústria, estão sendo exigidos para que atendam em vários aspectos. Tem suíço escrevendo como é que tem que ser o nosso sistema de plantas de cobertura, né? Então, eu acho que tem uma reflexão que a gente tem que fazer, que é o seguinte: nós sabemos que é possível. Nós sabemos que a lógica geral estabelece algo como desejado, né? Tem gente que está com muita dificuldade, não precisa tratar disso, por causa dessa transição. Então, a pergunta que a gente faz é de que maneira, né, que essas mudanças impactam o nosso país? Quais são as oportunidades que a gente tem, né, para aprimorar a nossa agricultura? E que ação? Como é que a gente age, né? Acho que essa articulação, esse ecossistema que a gente tem muita coisa para agir junto. Se encontrar aí os caminhos, né? Eu sei que
muito aqui é empresa, e se não é empresa é agricultor, se não é consultor, e aí tem que pagar a conta no final do mês, né? Mas a gente precisa tirar um pouco da nossa energia, pegar um pouco da nossa energia e dedicar naquilo que é estrutural, daquilo que a gente pode combinar, que são pontos fundamentais para fazer avançar, né? Eu queria finalizar, né, pulando aqui várias páginas, que essa agricultura, ela justifica, de uma maneira, na minha opinião, bem clara, bem direta, né, uma ação de nação, uma atuação como nação, como país, que requeira coisas de longo prazo, que requeira convergência de iniciativas, meios, né, e processos. Nossa sociedade não é uma sociedade que costuma fazer muito desse tipo de coisas, mas eu acho que a gente tem, por afinidade e pelos resultados, a possibilidade de construir isso. Muito obrigado.